Gente, hoje é a última palestra nessa série sobre um comparativo do cristianismo com alguns movimentos, alguns dentro do cristianismo, outros fora, com o objetivo de nos ajudar a enfrentar, quando encontrarmos, pessoas que têm essas ideias e também entender melhor a nossa fé. Então, eu não sei se vocês perceberam isso, mas à medida que a gente estuda o negativo, né, ou o que a gente acha que está errado, a gente é levado a examinar também o que a gente considera que é certo. Então, num certo sentido, o estudo de religiões e de seitas é também um estudo sobre o cristianismo, especialmente se a gente faz o contraste e a comparação. Então, o alvo durante esses dias foi exatamente expor outras concepções religiosas que há no mundo à luz daquilo que nós acreditamos. E hoje nós vamos terminar falando sobre o adventismo do sétimo dia, que provavelmente vai ser o assunto mais delicado. O meu alvo vai ser trazer para vocês o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas doutrinas consideradas mais controversas, e comparar com aquilo que o cristianismo histórico, em geral, acredita. Muitos evangélicos consideram a Igreja Adventista como evangélica também, e especialmente porque os adventistas declaram acreditar nas mesmas doutrinas que nós cremos. Por exemplo, a Santíssima Trindade, eles creem, divindade de Cristo, não questionam, o nascimento virginal de Jesus, também não discutem isso, que Cristo teve uma vida, que Cristo morreu na cruz pelos pecados, isso eles não discutem, que ele ressuscitou dos mortos e subiu à direita do Pai, também é uma doutrina adventista. Então, tem muita coisa que eles creem que é bastante parecido, não é similar àquilo que nós acreditamos. Recentemente, alguns estudiosos do adventismo, eles têm chamado a atenção para o fato de que os adventistas vêm trabalhando em prol de minimizar a imagem negativa que eles têm no meio evangélico, porque nós sabemos que, para muitos evangélicos, os adventistas são membros de uma seita. Então, programas como Está Escrito, Voz da Profecia, ou grupos musicais como Prisma, Arautos do Rei, fazem muito sucesso entre os evangélicos. Os CDs musicais podem até ser encontrados em livrarias evangélicas. Então, há essa tentativa de aproximação. É certo que nós encontramos aspectos bem positivos dentro da Igreja Adventista. O seu programa de saúde, eles têm, muito bons nisso. A manutenção de hospitais e de escolas, a educação adventista é muito boa também. E o cuidado que eles têm com órfãos, viúvas e necessitados. Mas o meu propósito hoje não é entrar nessa área, mas simplesmente fazer uma comparação teológica das principais doutrinas adventistas, características do adventismo e aquilo que nós acreditamos. Então, vamos seguir o mesmo padrão, vamos começar aqui com um histórico. É importante você entender como é que surgiu a Igreja Adventista, porque isso vai explicar muita coisa. No início do século XIX, houve no mundo todo, no mundo cristão, um despertamento do interesse pela vinda de Cristo. A vinda de Cristo passou a ser o alvo de sermões, de estudos, programas de rádio. Havia uma preocupação e um interesse muito grande em torno disso aí. E especialmente entre os cristãos nos Estados Unidos. Falava-se que a vinda de Cristo estava próxima, que nós devíamos estar preparados. É nessa época também que surge o que mais tarde ficou conhecido como movimento dispensacionalista. Um pastor batista do estado de Nova York, chamado William Miller, era uma dessas pessoas assim mais conhecidas pelos seus estudos e pregações a respeito do assunto. E um dia ele, estudando Daniel, capítulo 8, verso 14, que se referia à vinda de Cristo para purificar o santuário, ele fez uma interpretação que serviu de base para tudo mais que veio em seguida. O texto de Daniel 8,14 diz assim: o anjo me disse, o anjo falando a Daniel, é uma visão que Daniel teve quando estava lá cativo na Babilônia. Um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A interpretação tradicional aqui é que essa purificação do santuário era uma referência à vinda de Cristo e que ele, então, purificaria a casa de Deus, o povo de Deus, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa foi a interpretação, é a interpretação histórica tradicional.
Mas aí o Miller entendeu que isso significava que, a partir do dia em que a nação de Israel, a partir da carta que Esdras recebeu, autorizando a sua saída lá da Babilônia, contando 2.300 tardes e manhãs, ele fez uma conta e chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Então, ele calculou da seguinte maneira: 2.300 tardes e manhãs, contando a partir do ano 457 a.C., que é a data do retorno de Israel à Terra Prometida. Ele fez uma conta que Cristo, então, voltaria para purificar o santuário terrestre, aqui, voltaria em glória no ano de 1843. Quando ele chegou a essa conclusão, era o ano de 1818. Em 1818 ele fez essa conta, então tinha ainda 25 anos pela frente. Então ele começou a pregar: daqui a 25 anos Jesus vai voltar. E ele começou a pregar em todas as igrejas que lhe abriram as portas, e por conta daquela efervescência em torno do assunto retorno de Cristo, um grupo inicial de 50 pessoas passou para 100 mil, rápido. Muita gente começou a seguir Miller nessas ideias. Muitos crentes doaram suas lavouras, venderam suas casas, se prepararam para receber Jesus no dia 21 de março de 1834, que foi a data marcada por Miller. E finalmente chegou o dia e o evento esperado. Muitos crentes subiram no telhado de suas casas, vestidos de branco, esperando então que Jesus Cristo voltaria em 21 de março de 1843. Mas esse evento esperado não aconteceu, e aí houve uma perplexidade muito grande. Então o Miller revisou os cálculos e ele descobriu que tinha cometido um erro de 1 ano. Então ele remarcou para o ano seguinte, o mesmo dia, 21 de março, só que dessa vez em 1844. E mais uma vez, quando a data chegou, grande expectativa, o pessoal no telhado, todo mundo preparado, tudo vendido, esperando, e não aconteceu. Então Miller fez outro cálculo e ele indicou que seria no dia 22 de outubro do mesmo ano. Não era 21 de março, mas 22 de outubro daquele mesmo ano. Mais uma vez, toda expectativa, todo mundo esperando, e Cristo não veio. Miller, então, dando uma prova de toda sinceridade e honradez, ele confessou simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação bíblica, e a partir daí, nunca mais ele falou nesse assunto. Ele reconheceu que tinha errado. Mas os seus discípulos não deixaram barato. Eles não estavam dispostos a abandonar a mensagem. E dos que o haviam seguido, 3 acabaram se reunindo para formar uma nova igreja, baseados numa nova interpretação dos cálculos do Miller. E o principal deles aqui foi um fervoroso discípulo de Miller chamado Hiram Edson, que era inclusive amigo pessoal de Miller. Ele diz que no dia seguinte, depois da grande desilusão, a grande desilusão é o nome que se dá ao dia 22 de 10 de 1844, que no dia seguinte à grande desilusão, portanto, no dia 23 de outubro de 1844, ele diz que teve uma revelação. E nessa visão que ele teve, eu vou ler literalmente o que é que ele escreveu. Está no livro Administração da Igreja, página 20, que é um dos livros oficiais do Adventismo. O Edson disse o seguinte: eu vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo do santuário celeste para vir à terra no dia 7º do mês, ao fim de 2.300 dias, na verdade, ele entrava naquele dia pela primeira vez no 2º compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Para você entender o que Edson está dizendo aqui, você tem que lembrar como era a estrutura do tabernáculo e, mais tarde, do templo em Israel, que foi construído de acordo com as orientações que Deus deu a Moisés. Havia, no espaço quadrado gigantesco, você tinha primeiro o pátio dos gentios, onde ficava o pessoal que não poderia participar, porque era gentil, e a partir dali para frente você tinha um espaço que era ocupado pelo santuário.
E na entrada do santuário você tinha altares para sacrifícios, tinha altares para queima de incenso. E lá dentro do santuário tinha um outro santuário menor, que era chamado o Santo dos Santos. Naquele santuário só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue de um novilho, que era morto de acordo com prescrições especiais que Moisés havia feito. E ali ele derramava o sangue na Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos, e que era guardada lá dentro. O sangue daquele animal era derramado sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. É daí que vem a expressão fazer propiciação pelos pecados. É o derramamento do sangue em cima da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 4, capítulo 3, se refere a Jesus como sendo, ele é o nosso propiciatório, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A figura é essa. Então, isso era lá dentro do santuário. Então, o que Edson disse é que no dia 22 de 10 de 1844, conforme Miller tinha acertado a data, ele só se equivocou no movimento. Jesus, de fato, entrou no santuário, mas não no terrestre. Ele entrou no Santo dos Santos lá nos céus. Né? Ele fez um movimento, até agora ele estava apenas no santo lugar, que era fora, mas agora ele faz um movimento e entra lá no Santo dos Santos para fazer investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na Terra. Então, essa foi a visão que o Edson teve e que foi chamado de a grande revelação. Edson, com isso, disse que Miller não estava equivocado em relação à data, mas em relação ao local, e disse que, na verdade, Cristo havia entrado ali no santuário celeste para fazer a obra de purificação. E aí ele chamou o seu grupo e compartilhou as boas novas. E aí outros 2 grupos se juntaram a eles. Um grupo dirigido por Joseph Bates, que dava muita ênfase à guarda do sábado. O Miller já falava alguma coisa, o Ian Edson também falava disso, mas o Bates era o que insistia na guarda do sábado. Esse grupo se juntou, e havia um terceiro grupo dirigido por uma senhora chamada, a essa altura, solteira, chamada Ellen G. White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Então se juntam esses 3 grupos, o de Edson, com a visão da entrada no santuário celeste, o do Bates, com a ênfase no sábado, e de Ellen White, enfatizando os dons do Espírito Santo, e aí surge o movimento adventista. Então, nós vamos concentrar mais no grupo que seguiu Ellen White e que deu base para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, desde cedo, ela começa a reivindicar ser uma profetisa da parte de Deus e que recebia de Deus revelações autoritativas. E os seus seguidores a reconheceram como sendo, de fato, profetisa. Essas revelações de Ellen White foram publicadas na forma de livros e outros escritos e contribuíram em muito para a formação das doutrinas dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e, posteriormente, o seu marido disseminaram amplamente os ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Muito bem. Embora a Igreja Adventista vai afirmar que a Bíblia é a sua autoridade maior, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos. Isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, a prova. A obra-prima da senhora White, o livro mais conhecido dela, é O Grande Conflito, que eu tive a oportunidade de ler todinho, de cima a baixo. E que é um livro que os adventistas recomendam sempre. É o livro que eles usam para evangelismo, né? Manda a pessoa ler O Grande Conflito, de Ellen White. Esse livro já foi editado em mais de 30 línguas e tem uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela também escreveu outras obras, que são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, Desejado de Todas as Nações, inúmeros artigos. Há muita coisa, há muito material. Existem, além da Igreja Adventista,